Esta oração chegou até você por um propósito de Deus. Nada é por acaso. Talvez esta manhã tenha começado com seu coração cansado, com lembranças pesando, com pensamentos que tentam dizer que aquilo que foi perdido nunca mais poderá voltar. Mas hoje, antes de qualquer preocupação ocupar a sua mente, vamos colocar tudo diante do Senhor, porque Deus ainda restaura, Deus ainda levanta, Deus ainda visita casas, famílias, sonhos e corações feridos. Antes de continuarmos, eu quero te pedir com carinho e fé: inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente, amém. Escreva nos comentários o nome de alguém que precisa receber esta oração. Talvez Deus use essa simples atitude para alcançar uma pessoa que está precisando de força, consolo e esperança nesta manhã. Compartilhe essa oração com alguém que você ama, porque uma palavra de fé pode ser o abraço que uma alma cansada precisa receber hoje. Agora, respire fundo, acalme o seu coração, entregue este momento a Deus. Não comece o dia carregando sozinho aquilo que o Senhor quer ajudar você a entregar. Feche os olhos, se puder, e fale com Deus com sinceridade. Ele conhece cada perda, cada lágrima, cada silêncio, cada espera e cada decepção que você viveu. Ele sabe o quanto algumas coisas doeram. Ele sabe o quanto certas portas fechadas mexeram com a sua fé. Ele sabe o quanto você tentou permanecer firme, mesmo quando por dentro parecia estar se desfazendo. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós reconhecemos que precisamos de Ti. Precisamos da Tua mão sobre a nossa vida, da Tua paz dentro do nosso peito, da Tua direção guiando os nossos passos e da Tua restauração, tocando tudo aquilo que foi ferido, perdido ou roubado ao longo do caminho. Senhor, visita agora este coração que está orando comigo. Visita esta casa, esta família, esta mente, esta alma. Entra com Tua luz onde ainda existe sombra. Entra com Teu amor onde ainda existe dor. Entra com Tua presença onde a solidão tentou fazer morada. Pai, muitas vezes nós acordamos tentando parecer fortes, mas só o Senhor sabe as batalhas que enfrentamos em silêncio. Só o Senhor viu as lágrimas que caíram quando ninguém estava por perto. Só o Senhor conhece os sonhos que foram interrompidos, as oportunidades que não vieram, os relacionamentos quebrados, a confiança abalada, a saúde emocional cansada e a esperança que, em alguns dias, pareceu pequena demais. Mas nesta manhã, nós declaramos que a nossa história não termina na perda. A nossa história está nas Tuas mãos. Deus amado, restaura o que foi perdido.
aquilo que as decepções quebraram e aquilo que parecia não ter mais conserto. Nós cremos, Senhor, que Tu és Deus de recomeços. Onde nós vemos ruínas, o Senhor vê possibilidade de reconstrução. Onde nós vemos fim, o Senhor pode abrir um novo começo. Onde nós vemos perda, o Senhor pode preparar restituição, amadurecimento, livramento e bênção. Por isso, nesta manhã, nós não queremos olhar apenas para aquilo que passou. Queremos olhar para Ti, porque o Senhor continua presente, fiel e poderoso. Pai, toma este dia em Tuas mãos. Toma nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas decisões e os nossos passos. Que esta manhã seja marcada pela Tua paz. Que nenhuma ansiedade domine o nosso coração. Que nenhuma lembrança dolorida roube a nossa esperança. Que nenhum medo nos impeça de crer que o Senhor ainda pode fazer algo novo. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. O que foi perdido, o que foi quebrado, o que ainda dói e o que ainda esperamos ver restaurado. Senhor, nesta manhã nós entregamos diante de Ti todos os pesos que carregamos. Entregamos os medos que tentam nos acompanhar desde cedo. Entregamos as preocupações com a família, com o trabalho, com o dinheiro, com a saúde, com o futuro e com aquilo que ainda não conseguimos resolver. Pai, não queremos começar este dia sufocados por pensamentos que tiram a paz. Nós queremos começar este dia debaixo da Tua presença, confiando que o Senhor cuida de nós com amor. Vamos entregar agora, com sinceridade, tudo aquilo que está apertando o coração. Fale com Deus no seu íntimo. Diga a Ele o que você perdeu, o que machucou, o que ainda sente falta, o que ainda espera, o que ainda não entende. Deus não se assusta com a nossa dor. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele se aproxima de quem clama com fé. Ele ouve até aquilo que a boca não consegue explicar. Amado, há perdas que não são vistas por ninguém, mas são sentidas todos os dias. Às vezes perdemos a paz e continuamos sorrindo. Perdemos a confiança e continuamos tentando. Perdemos a alegria e continuamos cumprindo nossas obrigações. Perdemos o ânimo e mesmo assim levantamos da cama. Mas o Senhor vê tudo, o Senhor conhece cada detalhe. O Senhor sabe onde a dor começou e sabe também como tocar no lugar certo para curar. Pai amado, há perdas que não são vistas por ninguém, mas são sentidas todos os dias. Às vezes perdemos a paz e continuamos sorrindo. Perdemos a confiança e continuamos tentando. Perdemos a alegria e continuamos cumprindo nossas obrigações.
perdemos o ânimo e mesmo assim levantamos da cama. Mas o Senhor vê tudo. O Senhor conhece cada detalhe. O Senhor sabe onde a dor começou e sabe também como tocar no lugar certo para curar. Nós entregamos ao Senhor as lembranças que ainda machucam. Entregamos as palavras que ficaram gravadas na alma. Entregamos os planos que não aconteceram como imaginávamos. Entregamos as portas que se fecharam sem explicação. Entregamos as pessoas que se afastaram. Entregamos os ciclos que terminaram. Entregamos os erros que cometemos e também as injustiças que sofremos. Pai, coloca as tuas mãos sobre tudo isso e transforma a dor em aprendizado, o vazio em presença, o medo em confiança e a perda em testemunho. Senhor, ajuda-nos a não viver presos ao que passou. Ajuda-nos a não permitir que uma estação difícil defina toda a nossa história. O que foi perdido pode ter doído, mas não é maior que o teu poder. O que foi quebrado pode ter nos marcado, mas não é maior que a tua graça. O que saiu das nossas mãos não saiu do teu controle. E mesmo quando nós não entendemos, o Senhor continua trabalhando. Nesta manhã, nós declaramos que não vamos alimentar pensamentos de derrota. Não vamos aceitar que a tristeza seja dona do nosso dia. Não vamos permitir que a ansiedade governe o nosso coração. Nós escolhemos entregar, escolhemos confiar, escolhemos descansar, escolhemos crer que Deus está restaurando por dentro antes de restaurar por fora. Porque muitas vezes a maior restauração começa no coração. Quando a alma volta a respirar, quando a fé volta a florescer e quando a esperança volta a se levantar. Pai, visita agora quem está ouvindo esta oração com o coração apertado. Talvez essa pessoa esteja cansada de esperar. Talvez esteja sentindo que perdeu tempo, oportunidades, forças ou alegria. Mas nesta manhã, Senhor, sopra a vida nova, renova os pensamentos, acalma a respiração, enxuga as lágrimas escondidas. Coloca paz onde havia confusão, coloca coragem onde havia medo, coloca esperança onde havia desânimo. Deus querido, nós sabemos que a restauração nem sempre acontece do jeito que imaginamos, mas sempre acontece debaixo do teu cuidado. Às vezes o Senhor restaura devolvendo, às vezes restaura curando, às vezes restaura fechando portas que nos feriam. Às vezes restaura abrindo caminhos melhores do que aqueles que perdemos. Por isso, nós não queremos limitar a tua ação, nós apenas queremos confiar. Recebe, Senhor, as nossas cargas, recebe as nossas lágrimas, recebe as nossas perguntas, recebe a nossa entrega. Nós colocamos tudo diante do teu altar nesta manhã. Que nenhuma perda nos afaste da tua presença, que nenhuma dor apague a nossa fé, que nenhuma demora nos faça
Agora nós pedimos fortalecimento espiritual. Fortalece a nossa fé nesta manhã. Fortalece o nosso coração para não desistir. Fortalece a nossa mente para não se perder em pensamentos de medo. Fortalece a nossa alma para continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece longo. Pai, nós precisamos da força que vem do alto, porque a força humana se cansa, mas a Tua presença renova. Deus, sustenta quem está se sentindo fraco, levanta quem caiu por dentro, abraça quem se sente sozinho, protege quem está enfrentando batalhas que ninguém vê. Há pessoas ouvindo esta oração que parecem bem por fora, mas por dentro estão pedindo socorro. Há corações que precisam de uma resposta, de uma direção, de um sinal de cuidado. Senhor, que esta oração seja como um bálsamo derramado sobre a alma, que a Tua paz alcance cada pessoa exatamente onde ela está. Nós declaramos, pela fé, que a perda não terá a última palavra, a dor não terá a última palavra, a decepção não terá a última palavra. O Senhor terá a última palavra sobre esta história. E quando Deus fala, até aquilo que parecia impossível começa a se mover. Quando Deus toca, feridas antigas começam a cicatrizar. Quando Deus entra, ambientes pesados recebem paz. Quando Deus levanta alguém, nenhuma queda consegue manter essa pessoa no chão para sempre. Pai, protege a nossa vida nesta manhã. Protege a nossa casa, a nossa família, os nossos caminhos, as nossas decisões e os nossos pensamentos. Guarda-nos de todo mal. Guarda-nos de conversas que nos puxam para baixo. Guarda-nos de escolhas feitas no impulso da dor. Guarda-nos de desistir antes de ver o Teu agir. Guarda-nos de olhar apenas para as perdas e esquecer as bênçãos que ainda permanecem. Senhor, renova em nós a capacidade de agradecer, mesmo em meio às lutas, há cuidado, mesmo em meio às perdas, há livramentos que talvez ainda não entendemos, mesmo em meio às lágrimas, há presença, mesmo quando tudo parece pesado, a Tua mão continua sustentando. Por isso, nesta manhã, nós agradecemos porque não estamos sozinhos. Agradecemos porque o Senhor não nos abandonou. Agradecemos porque ainda existe vida, ainda existe fé, ainda existe promessa, ainda existe caminho. Deus amado, restaura também a nossa visão espiritual. Ajuda-nos a enxergar além da dor. Ajuda-nos a perceber que algumas perdas abriram espaço para amadurecimento. Algumas ausências nos ensinaram a depender mais de Ti. Algumas portas fechadas nos protegeram de caminhos que poderiam nos ferir ainda mais, Pai. Nós não entendemos tudo, mas confiamos que o Senhor transforma até as situações difíceis em instrumentos de crescimento.
Nesta manhã, nós pedimos que o Senhor restaure a esperança dentro de nós. Que a esperança volte a ocupar o lugar que o medo tentou tomar. Que a fé volte a falar mais alto que as notícias ruins. Que a confiança volte a ser maior que as lembranças dolorosas. Que o coração volte a bater com coragem, sabendo que Deus ainda escreve capítulos novos, mesmo depois de páginas difíceis. Senhor, toca também nas áreas práticas da nossa vida. Restaura portas de trabalho, restaura oportunidades, restaura relacionamentos saudáveis, restaura a paz dentro da família, restaura a saúde emocional, restaura a disposição para viver, restaura a clareza para decidir, restaura os sonhos que nasceram em ti e que ainda não morreram, apenas ficaram adormecidos por causa do cansaço. Pai, nós recebemos a tua força agora, recebemos a tua paz, recebemos o teu cuidado, recebemos a coragem para continuar. Que esta manhã não seja apenas mais uma manhã, mas um marco de restauração. Que a pessoa que entrou nesta oração abatida saia mais firme. Que quem começou com lágrimas termine com esperança. Que quem acordou com medo seja envolvido pela certeza de que Deus está no controle. Senhor, nós clamamos com fé nesta manhã. Clamamos não porque duvidamos, mas porque confiamos. Clamamos porque sabemos que o Senhor ouve. Clamamos porque reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Pai, entra nesta casa, acalma esta alma e renova as forças. Entra nos lugares onde a dor se escondeu. Entra nos pensamentos que ninguém conhece. Entra nas preocupações que tiraram o sono. Entra, Senhor, e faz morada com Tua paz. Nós levantamos a nossa voz em oração por tudo aquilo que precisa ser restaurado. Restaura a fé de quem se sentiu esquecido. Restaura a alegria de quem chorou demais. Restaura a confiança de quem foi ferido por palavras, promessas quebradas ou atitudes que machucaram. Restaura a esperança de quem olhou para a própria vida e pensou que não havia mais saída. Senhor, mostra que ainda existe caminho, ainda existe cuidado e ainda existe resposta. Pai, nós clamamos pelas famílias. Há lares precisando de paz, há casamentos precisando de diálogo, respeito e cura. Há pais e filhos precisando de reconciliação. Há irmãos afastados, parentes distantes, corações endurecidos, histórias familiares marcadas por mágoas, Senhor. Onde houver orgulho, planta humildade. Onde houver silêncio pesado, traz conversa sincera. Onde houver ferida antiga, derrama cura. Onde houver distância,
ainda existe caminho, ainda existe cuidado e ainda existe resposta. Pai, nós clamamos pelas famílias, há lares precisando de paz, há casamentos precisando de diálogo, respeito e cura, há pais e filhos precisando de reconciliação. Há irmãos afastados, parentes distantes, corações endurecidos, histórias familiares marcadas por mágoas, Senhor. Onde houver orgulho, planta humildade. Onde houver silêncio pesado, traz conversa sincera. Onde houver ferida antiga, derrama cura. Onde houver distância, prepara pontes. Onde houver confusão, estabelece a tua paz. Clamamos também pelos sonhos perdidos, sonhos que foram deixados para trás, por falta de recursos, por medo, por cansaço ou por tantas portas fechadas. Deus, se esses sonhos nasceram no teu coração, reacende-os no tempo certo. E se alguns sonhos não faziam parte do teu melhor, dá-nos maturidade para soltar e receber algo novo. Nós confiamos que a tua vontade é mais segura que a nossa pressa. Senhor, nós entregamos o controle. Essa talvez seja uma das entregas mais difíceis, porque queremos entender tudo, resolver tudo, prever tudo e segurar tudo com as nossas próprias mãos. Mas hoje, nós abrimos as mãos diante de Ti. Aquilo que seguramos com medo, nós entregamos com fé. Aquilo que tentamos consertar sozinhos, nós colocamos sob o Teu cuidado. Aquilo que nos deixou sem forças, nós depositamos diante do Senhor. Pai, age onde nós não podemos agir, toca onde nós não conseguimos tocar, abre portas que estão alinhadas com o teu propósito, fecha caminhos que parecem bons, mas podem nos afastar da tua paz. Restaura o que precisa voltar, cura o que precisa ser curado, remove o que precisa sair. Ensina-nos a discernir entre restituição e libertação, entre insistir e descansar, entre esperar e seguir em frente. Nós cremos que a tua mão está se movendo agora. Mesmo que os olhos ainda não vejam, a fé já se firma. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, o coração já começa a descansar. Mesmo que o cenário ainda pareça igual, o Senhor está trabalhando nos bastidores. Deus nunca se atrasa, Deus nunca perde o controle, Deus nunca abandona aqueles que colocam a vida em suas mãos. Senhor, fortalece quem está quase desistindo de acreditar em restauração. Mostra a essa pessoa que a perda não destruiu a sua identidade. O que saiu da sua vida não levou embora o valor que ela tem. O que aconteceu não apagou o amor de Deus. O passado pode ter deixado marcas, mas o Senhor continua escrevendo uma história de graça, cura e recomeço. Pai, entra nesta casa, acalma esta alma e renova as forças. Agora, coloque o seu coração em descanso diante de Deus.
Respire fundo e permita que a paz do Senhor entre nos lugares mais cansados da sua alma. Nem tudo precisa ser resolvido nesta manhã pelas suas próprias mãos. Nem toda resposta precisa chegar no seu tempo. Nem todo caminho precisa estar claro agora. O que precisamos é saber que Deus está conosco. E quando Deus está conosco, até os dias difíceis podem ser atravessados com esperança. Senhor, nós recebemos a Tua paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que acalma por dentro, mesmo quando ainda há perguntas por fora. Uma paz que guarda a mente, protege o coração e nos ajuda a continuar. Pai, derrama essa paz sobre quem está ouvindo agora. Que a ansiedade diminua, que o medo perca força, que a culpa seja entregue, que as lágrimas encontrem consolo, que o coração volte a respirar. Nós declaramos que esta manhã será guiada por Deus. Nossos passos serão guiados por Deus. Nossas palavras serão guiadas por Deus. Nossas decisões serão guiadas por Deus. Não queremos agir pela dor, pela pressa ou pelo desespero. Queremos agir com sabedoria, serenidade e fé. Senhor, coloca a direção diante de nós. Mostra o que devemos fazer, o que devemos esperar, o que devemos deixar e o que devemos reconstruir. Pai, restaura nossa capacidade de descansar em Ti. Muitas vezes o nosso corpo para, mas a mente continua correndo. Muitas vezes tentamos dormir, mas as preocupações permanecem falando alto. Muitas vezes sorrimos, mas carregamos por dentro uma luta que ninguém percebe. Hoje nós pedimos: silencia as vozes do medo, acalma os pensamentos acelerados, traz ordem ao nosso interior, ensina-nos a viver um dia de cada vez, debaixo da Tua presença. Senhor, nós cremos que haverá vitória, talvez não da forma que imaginamos, talvez não no tempo que desejamos, mas haverá vitória segundo a Tua vontade. Vitória sobre a tristeza, vitória sobre o medo, vitória sobre a falta de esperança, vitória sobre as lembranças que aprisionavam, vitória sobre as perdas que pareciam definitivas, vitória sobre toda palavra negativa lançada contra a nossa fé. Deus amado, que esta restauração comece dentro de nós. Antes de mudar o cenário, muda o nosso coração. Antes de abrir portas, fortalece a nossa estrutura. Antes de devolver algo, cura a nossa dependência daquilo que nos feriu. Antes de nos levar a um novo tempo, prepara-nos para viver esse novo tempo com maturidade, gratidão e discernimento. Não queremos apenas receber bênçãos, queremos ser transformados pela Tua presença. Pai, abençoa este dia,
que haja livramentos visíveis e invisíveis, que haja boas notícias, que haja respostas, que haja encontros certos, que haja portas alinhadas com o teu propósito, que haja proteção na saída e na chegada, que haja paz dentro de casa, que haja serenidade no trabalho, que haja sabedoria nas conversas, que haja consolo nas lembranças e esperança nos planos. Nós entregamos também aquilo que ainda não conseguimos entender. Algumas perdas deixam perguntas. Algumas mudanças chegam sem aviso. Algumas despedidas machucam mais do que esperávamos. Mas hoje, nós escolhemos confiar que o Senhor continua sendo Deus em todas as estações. O Senhor é Deus quando recebemos e também quando precisamos soltar. O Senhor é Deus quando entendemos e também quando apenas confiamos. Nesta manhã, a nossa alma descansa, o nosso coração se firma, a nossa fé se levanta, a nossa esperança floresce novamente. Nós não estamos nas mãos do acaso, estamos nas mãos do Pai e nas mãos do Pai. Aquilo que foi perdido pode ser restaurado. Aquilo que foi quebrado pode ser curado. Aquilo que parecia sem vida pode florescer de novo no tempo certo. Senhor nosso Deus, nós encerramos esta oração declarando fé, esperança e confiança no Teu cuidado. Nós cremos que esta manhã foi separada por Ti para renovar o nosso coração. Cremos que nenhuma lágrima apresentada diante do Senhor é esquecida. Cremos que nenhuma oração sincera se perde. Cremos que o Senhor ouviu cada palavra, cada suspiro, cada silêncio e cada pedido feito neste momento. Nós declaramos sobre a nossa vida: Deus vai restaurar o que foi perdido. Deus vai restaurar a paz, a alegria, a força, a esperança e a coragem. Deus vai restaurar aquilo que está de acordo com a sua vontade. E aquilo que não deve voltar, Ele vai curar, remover e substituir por algo melhor, mais saudável e mais alinhado ao seu propósito. Nós confiamos no cuidado do Senhor, porque Ele sabe o que faz, sabe o que permite e sabe o que prepara. Pai, abençoa quem permaneceu nesta oração até aqui. Que esta pessoa sinta agora a Tua presença de forma profunda e simples. Que ela não saia deste momento da mesma forma que entrou. Que o coração esteja mais leve, a mente mais tranquila e a fé mais firme. Que a paz de Deus acompanhe cada passo deste dia. Que a luz do Senhor entre nesta casa, toque esta família e alcance todos os lugares onde há necessidade de restauração. Senhor, nós pedimos uma bênção especial sobre cada nome escrito nos comentários, cada pessoa lembrada, cada família mencionada, cada pedido de oração, cada história por trás de um amém. O Senhor conhece tudo.
O Senhor sabe quem precisa de cura, de consolo, de direção, de portas abertas, de reconciliação, de força e de um recomeço. Visita cada vida, Pai, com amor e misericórdia. Nós também declaramos proteção, que nenhum mal prevaleça, que nenhuma palavra de derrota encontre espaço, que nenhuma lembrança dolorida governe este dia, que nenhum medo paralise os passos, que nenhuma ansiedade roube a paz. Que o Senhor coloque ao redor de nós cuidado, livramento e direção. Que este dia seja guardado pela tua mão poderosa. Deus amado, ensina-nos a continuar com fé. Quando a saudade apertar, ser o nosso consolo. Quando a dúvida surgir, ser a nossa direção. Quando o cansaço chegar, ser a nossa força. Quando a espera parecer longa, ser a nossa paciência. Quando a restauração começar a acontecer, Ser também a nossa humildade e gratidão. Não queremos viver longe de ti, queremos caminhar contigo em todos os tempos. E agora, com o coração cheio de fé, nós agradecemos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ouviu. Obrigada porque o Senhor está trabalhando. Obrigada porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigada porque ainda existe esperança. Obrigada porque a restauração já começou no lugar mais importante, dentro do coração. Se você crê nessa oração, comente agora amém com fé. Escreva também o nome de alguém que precisa receber essa bênção de restauração. Compartilhe esta oração com uma pessoa que está precisando de esperança nesta manhã. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque todos os dias uma palavra de oração pode fortalecer a sua caminhada com Deus. permaneça em fé. Não desista. O que foi perdido não é maior que o Deus que restaura. O que foi quebrado não é maior que o Deus que cura. O que parece impossível não é maior que o Deus que faz caminhos onde ninguém vê. Que o Senhor abençoe a sua manhã, a sua casa, a sua família, o seu coração e todos os seus planos. Em nome de Jesus, nós oramos, confiamos e descansamos. Amém. Amém.